Olá, boa noite, meus amores, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre nós aqui que estamos iniciando, estamos começando esse culto de quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco, para entrar conosco nessa live, para que Ele possa visitar cada coração nesta noite, possa visitar a tua família, possa visitar o seu lar, o seu coração nessa noite, para que o Senhor possa operar em nós o seu querer, o seu realizar. Boa noite, Tainá. Valdemar. Boa noite, Valdemar. Boa noite, Andressa. Boa noite, Ruth. Deus abençoe vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco. Estamos achegando. Que vocês possam estar se acomodando, já preparando a palavra de Deus. Boa noite, a Lourdes. Deus abençoe Paulo, Lourdes. Deus abençoe vocês, Lidiane. queridos. Boa noite, Lidiane. Deus abençoe seu lar, a sua casa, querida. Deus abençoe vocês. Tainá Nogueira, Deus abençoe, querida. A Rose Valeriano, Deus abençoe, Paulinha. Nossa amada Paula, Deus te abençoe. Saudade de vocês, né? Valdemar, que saudade de vocês, que nós estamos, né, da falta que faz, né, de estarmos congregando, que falta que faz de estar ali com os irmãos, dando um abraço, dando aquele aperto de mão. Boa noite, Karina Marques. Boa noite, Jaqueline. Deus abençoe, Vera. Deus te abençoe, Vera, minha mãe, Antônia. Deus abençoe vocês, querida. Deus te cuide de vocês, guarde vocês. Saudade, né? Saudade da gente estar junto, saudade de estar aí, né, congregando, de estarmos cantando, adorando, né, extravasando todo o nosso amor, toda a nossa gratidão por um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Boa noite, Tiodete, Vanessa Molina. Deus abençoe teu coração, Vanessa. Muito obrigada, viu, pelo seu amor, pelo seu carinho, por tudo que você tem feito, né, nos ajudado, você, o Jean. Muito obrigada, querida. Deus abençoe sua vida, que os seus caminhos prosperem cada dia mais, que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, querida, que tão bravamente pegou a nossa batalha e foi para frente, né? E levou todos nós a nos esforçar e a conquistar o alvo. Amém, querida? Boa noite, Daniel Reis. Um grande beijo para você, para a Silvelane, para o Danielzinho, Gracinha, Luana. deve já estar grande, a Luana. Deus abençoe vocês que estão aí conosco, que a cada dia tem ouvido a palavra de Deus, que a cada dia tem recebido orientação. É muito bom que a gente ouve testemunho de falar, olha, pastora e pastor, eu às vezes leio a palavra, eu não entendo muita coisa, não entendo quase nada e não consigo passar, não consigo expressar. Boa noite, Wanda Garcia, Deus te abençoe. Wanda Garcia Neves, Deus abençoe você, querida. E fala para nós que tem compreendido, tem entendido, tem aprendido com a palavra, com a pregação. Ela tem conseguido compreender e nós ficamos felizes, porque quem te capacita a entender a palavra de Deus é o Espírito Santo. Quando você pede para Ele abrir o seu entendimento, para que Ele possa se revelar a você, né? Que peça a Ele que Ele se revele a você, que Ele fale o que Ele quer tratar com você. É assim que o nosso Deus age. Ele trata comigo, Ele trata com você de maneiras diferentes. Ele nos conhece, Ele nos ama tanto e nós somos tão especial para Ele. Ele se importa conosco, Ele se importa com você, Ele entende você. Então é maravilhoso ver o cuidado desse Deus que todos os dias nós estamos aqui falando, porque nós vivemos isso. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus conosco, Ele se revela, se mostra todos os dias para a nossa vida. Ele fala todos os dias, Ele nos dá tanta alegria, tanta paz, tanta comunhão, tantas revelações. Ele se revela a todo momento para nós e Ele quer se revelar aos seus filhos, a você. Ele quer falar com você, Ele quer te orientar, Ele quer te aconselhar, Ele quer ser seu amigo, Ele quer te ajudar. Amém, Pedro Freire, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Maria Augusta, minha sogra, que Deus te abençoe, querida, com muita saúde,
com o entendimento da palavra, a revelação da palavra, e que haja grande salvação no meio da nossa família, da nossa parentela, que nós compreendemos o amor de Deus, nós compreendamos como Ele nos chama, de que maneira Ele está nos chamando. Boa noite, queridos, fique conosco, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, vamos começar com a oração do Pai Nosso, que é a oração universal, a oração que fala tudo. Essa oração, ela é completa, ela é perfeita. Se você faz ela em verdade aqui, ó, e em verdade no seu coração, você está agradando o coração de Deus. Mas quando você faz dessa oração apenas uma repetição, se torna uma vã repetição, e isso Deus não se agrada. Mas quando você ora a oração do Pai Nosso, entendendo, compreendendo, sabendo aquilo que você está falando, olha, há um mover no céu, há um mover nas regiões espirituais, há um mover na terra, há um mover, porque os anjos do Senhor, eles trabalham para cumprir a palavra de Deus. Quando nós liberamos ela com fé, eles vão trabalhar, eles cooperam conosco. A palavra do Senhor fala que Ele faz dos seus anjos vento e faz dos seus ministros uma labareda de fogo. Amém, queridos? Vamos orar então a oração do Pai Nosso, amém? Boa noite, Aline. Boa noite, Paulo Rodrigues. Deus abençoe você. Ao vivo é assim, queridos. Às vezes a garganta tosse por causa do ventilador. E às vezes vem a emoção, as lágrimas caem. Às vezes nós estamos aqui e o Espírito Santo está trabalhando daquilo que nós precisamos, porque Ele sabe, Ele compreende. Quando nós estamos aqui dando, nós estamos recebendo muito mais, porque o Senhor faz assim. Quando nós nos esvaziamos, quando nós nos damos, Ele vai nos enchendo e vai nos dando muito mais. Amém? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra, por nós, os teus santos, como no céu, pelos anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo que o Senhor criaste, obedece e faz cumprir assim a sua voz, a sua palavra. Faz, Senhor, cumprir a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso, que é o alimento espiritual e o alimento natural, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, as nossas dívidas, as nossas transgressões, nossos pecados ocultos, nossos pecados confessados, nossos pecados, Pai, conscientes e inconscientes. Perdoa-nos, ó Pai, assim como nós temos perdoado todos aqueles que são instrumento de muitas vezes de nos magoar, de nos ferir, de nos aborrecer, porque tudo que nós queremos, Pai, é amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que lançam palavras contrárias. Nós, Senhor, queremos ser perdoados, assim como nós perdoamos e liberamos o perdão e deixamos livre, que nós sejamos livres, assim como todos esses instrumentos no qual o inimigo muitas vezes usa, nós deixamos livre também. Estão abençoados, estão debaixo da bênção de Deus. Nós os liberamos. Nos perdoa, Senhor, e seja feita, Senhor, conforme Tu queres, nos perdoando assim, a cada dia, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Não nos deixe, porque não nos veio tentação, que nós não possamos resistir, porque toda tentação, ela é humana, ela é carnal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos livrai de todo mal, livrai-nos da tentação, dai-nos livramento, Senhor, dai-nos discernimento, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo o mal, porque Teu, Senhor, Teu é o reino, Teu, Senhor, é o poder, Tua, Senhor, é a glória e a majestade,
para todos sempre e todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Você fez essa oração junto comigo? Pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus já está aí com você, operando, trabalhando, fazendo, cumprindo assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Boa noite, Renato de Lely. Boa noite, querido. Deus abençoe sua família. Deus abençoe Elaine. Um beijinho para Elaine. Deus abençoe Elaina. Fique com Deus, o Nicolas, a Esther. Deus abençoe vocês. Um grande beijo no seu coração. Boa noite, João. Boa noite, Sirlene. Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus seja louvado, pastor. Boa noite, graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa reinar, né, na nossa mente, no nosso coração, no nosso habitat, na nossa casa. Ele é o príncipe da paz. Só ele pode quebrar o arco, despedaçar a lança e pôr fim no arco de guerra. Seja as guerras internas, as guerras externas. Boa noite, Aline Só ele Bertelli. pode. Deus te abençoe, querido. Um grande beijo no Só seu ele coração. pode Mateus, acalmar os seus ventos, filhos lindos. as tempestades. Só ele tem uma voz de comando para Sim. paralisar todo vento contrário. Amém. Por isso ele é o príncipe da paz. Amém. Amém, Glória queridos? a Deus. Queridos, hoje nós vamos bater um papo aqui, eu e a pastora Raquel, elaborando algumas perguntas a respeito desse assunto. O tema de hoje é achados e perdidos. Antes eu quero só dar um panorama. Nós não precisamos nem ler nenhum texto, mas para referência, para depois você poder estudar, Lucas capítulo 15, né? Ele inteiro. Jesus está sentado com alguns religiosos e eles questionam porque ele anda com pecadores, porque ele Boa senta... noite, Liliane Rufato. Deus abençoe. Ele senta para Ana comer Marques, Deus abençoe, com querido. pecadores. E Jesus então começa a formular essas 3 parábolas, né? Elas são verdadeiras pérolas, porque são tão profundas, tem tanta revelação natural, espiritual, né? Que podemos contextualizar em qualquer circunstância e situação da nossa vida. E na verdade as 3 parábolas elas falam disso. Elas falam de coisas que se perdeu, né, e que foram achadas, de coisas que estavam perdidas, aquilo que se perdeu por iniciativa própria, né, que procurou o caminho para estar perdido, que foi distanciando. E eu quero fazer apenas alguma introdução aqui, depois nós vamos bater um papo a respeito disso e que você possa receber no seu espírito. Queremos, né? que você participe, que você nos fale a pergunta que nós vamos estar fazendo aqui, você mande resposta, você fale a sua opinião. Fale da maneira que você compreendeu, da maneira que você entendeu. Mande para nós, escreve aí para nós, para você participar junto conosco desse culto. Então veja bem, Jesus na primeira parábola ele fala de alguém que tem 100 ovelhas e que de repente ele reúne à noite no curral para guardá-las e falta uma. E ele questiona que aquele proprietário daquele rebanho, que ele sairia e iria atrás dela e traria ela de volta nos ombros, né? E daria uma festa porque ele achou que tinha se perdido. Jesus faz um paralelo nessa primeira parábola e diz, olha, da mesma forma, no reino dos céus, toda vez que um pecador se arrepende, há festa no céu. Todo aquele que as escamas caem dos olhos, a cera sai dos ouvidos, e que ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, seu nome é escrito no livro da vida, há festa no céu. Porque ele estava perdido como aquela ovelha, e ele foi achado. Né? Alguém evangelizou, alguém pregou, a palavra foi semeada e ele foi achado. Alguém resgatou ele, pôs no ombro e trouxe de volta. Trouxe para o redil, trouxe para a presença do Pai. Então Jesus conta essa primeira parábola. E ela é uma parábola do campo, ela é uma parábola de uma ovelha e de um proprietário de um rebanho. E há um paralelo com o mundo espiritual, com, né, o resgate do homem perdido. Depois ele fala de algo que se perdeu dentro de casa. Ele fala qual é a mulher, e toda vez que a Bíblia fala da mulher, está falando da igreja. Né? Mas ele fala qual é a mulher que, se ela tiver um colar com 10 dracmas, e ela perdeu uma moeda, dinheiro, e ela não vai procurar até encontrar. Né?
ela vai ser diligente, ela vai tomar providência, ela vai fazer algumas coisas e vai insistentemente ficar ali a noite inteira e não desiste até encontrá-la. E diz que quando ela encontra, ela chama as amigas, dá uma festa, né? E Jesus novamente diz, olha, essa mesma festa tem no céu, quando, né, no meio da noite alguém é alcançado, alguém recebe a palavra revelada, alguém dobra sua cerviz e confessa Jesus como Senhor e Salvador e é salvo, a festa no céu. Amém. E depois Jesus conta a parábola mais conhecida, né, da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Na verdade, ele conta um ambiente de um pai que tinha 2 filhos, um mais novo, um mais velho. O mais novo, insatisfeito com a vida, chega para o pai e pede a herança, né? E o pai distribui, divide, dá para ele. A Bíblia diz que, passados uns dias, ele juntou tudo e saiu para o mundo. E foi se divertir, foi aproveitar a vida. Mas diz que depois de um tempo, quando ele realmente já tinha quase acabado com toda aquela fortuna, houve uma fome na terra, houve um tempo difícil, um tempo de escassez, e ele começou a passar necessidade. E ele procura emprego e não arruma. O único emprego que ele arruma num lugar, longínquo da sua casa, é para cuidar dos porcos de um proprietário, de um fazendeiro. E diz que ele tinha tanta fome que até aquelas alfarrobas que caíam daquelas árvores que alimentavam os porcos, ele queria comer, mas ele não podia. E ele então sente saudade de casa e ele resolve voltar para casa para pedir perdão para o pai, pedir perdão para Deus. E tem toda a história e Jesus disse que ele volta. A questão é que ele volta e o pai dá um banquete, tudo é restaurado, mas ainda tem um problema naquela casa. O filho mais velho fica insatisfeito, porque acha injusto. Aquele filho que saiu, aquele filho que gastou tudo, agora o pai o recebe, dá um banquete, ele ficou com ciúme, com inveja, e desprezou aquele irmão, esse teu filho aí, e uma série de problemas. E aquele pai conversa com os dois, e aqui tem muitas coisas para nós aprendermos. Mas, dentro desse tema de achados e perdidos, como nós estamos nesses dias de isolamento, de quarentena, podemos dar o nome que quisermos, nós também fomos colocados num lugar para fazer algumas reflexões. E eu queria aqui, antes da gente entrar nas perguntas, por que a gente perde as coisas? Perde o celular, perde às vezes dinheiro. Por que a gente perde um documento? Por displicência. Distração, né? Coloca num lugar, não sabe onde pôs. E se for pequena coisa, coisa de pouco valor, o que tem? Não é igual aquela mulher, tinha 10 moedas, ela perdeu uma. Mas eu ainda tenho 9 e deixa para lá. Não, documento eu tiro outro, né? Qual que é o problema? Né? Mas deixa eu te falar uma coisa. As pequenas coisas é que provocam grandes perdas, né? A queda de um prédio, ele começa com uma rachadura. Sim. Uma separação de uma família, de um casal, começa com pequenas atitudes ruins, negativas, né? A falta da mesa na família prejudica a comunhão. Uma doença grave, ela começa com uma infecção pequena, né? Um dependente químico começa com a primeira vez. Um ladrão começa com pequenos furtos, né? E nós vamos perdendo. E como perder fala de algo que a gente perde, nós perdemos e achamos que não, e começa com um pequeno deslize. Nós perdemos a paciência, nós perdemos a compreensão, pastor. Sim. Nós perdemos a dedicação ao serviço, nós perdemos a harmonia, nós perdemos respeito, nós perdemos a paz, nós perdemos a alegria, nós perdemos saúde, nós perdemos fé, nós perdemos o primeiro amor por Deus, aquela loucura quando nós o aceitamos e nós oramos, nós jejuamos, nós vamos para o monte, nós não faltamos de nenhum culto. De repente nós perdemos. Sim. Né? E os descuidos nos levam à perda. Né? Mas nessa noite eu quero bater um papo aqui com a pastora e você pode participar aí, você pode ir, né? E a pastora vai interagir aqui, nós vamos conversar aqui. E eu coloquei algumas questões aqui, né? Por que perdemos coisas, pastora? Por que a gente perde? Muitas vezes a gente perde
Porque não valorizamos as pequenas coisas. Exatamente. Não conseguimos valorizar o que é pequeno. Exatamente. E damos muito valor nas coisas grandes. Isso. Mas o que causa dano maior é as pequenas coisas. É um furinho, né? É um furinho. Um furinho, Começa, entrando água, ele afunda. Ele afunda. Né? Uma gota no copo de água que já está cheio na boca, ele faz derramar. E nós descuidamos, né? Sim. Nós descuidamos das pequenas coisas. Você vê, a parábola de Jesus tinha 100 ovelhas. O que é perder uma? Sim. Né? 1%. Mulher tinha 10, perdeu uma moeda. 1%. 1/10. Então não tem problema, não, deixa para lá. Mas tem problema. Era muito importante. Era muito importante. Por exemplo, na parábola da dracma, aquela mulher, aquela moeda que ela perdeu, era o futuro dela. Sim. O casamento dela dependia daquela moeda. Porque a dracma era um colar que ela tinha no pescoço que dizia que ela estava pronta para o casamento. Sim. Então, era o dote dela, fazia parte do caráter dela, simbolizava que ela tinha aprendido todos os princípios, ela estava pronta para o casamento. Então, quando ela perdeu uma moeda, ela poderia não se casar. Desesperada. Né? Por isso ela ficou desesperada. Mas e nós hoje? Ela pensou no Será que futuro dela. isso, ela pensou no futuro? Então, nós temos o quê? Nós temos que valorizar as pequenas coisas. Nós temos que dar importância. Né? Às vezes eu dou uma mal resposta, o que tem? O outro entende, mas aquilo abriu uma brecha. Vai crescendo, dia a dia. Dia a dia. Vai né? trazendo um distanciamento. Um distanciamento, né? Então, uma segunda pergunta, por que não damos importância quando a perda é pequena? Porque você já falou, né? Sim. A gente não enxerga dessa forma, a gente não valoriza, Sim. A gente não dá importância. Né? Essa dracma dessa mulher, ela representava o salário do mês. Exatamente. Né? E ela era algo também de um grande valor. Né? Ela tinha 9. Ela tinha 9. Mas era coisa que ela estava trabalhando, que ela estava juntando, poupando, né? Para um momento de celebração. Você vê, numa casa naquele tempo, que era chão batido, lamparina, perdeu uma moeda de noite naquele chão batido, amanhã eu procuro, depois não, ela parou tudo e ela não foi dormir enquanto ela não encontrou. Sim, muitas vezes nós temos que fazer isso. Nós temos que ter essa determinação, né? Rapidamente procurar aquilo que nós perdemos. Olha, eu fui impaciente ali, eu tenho que ir ali agora e corrigir. Sim. A Bíblia fala para mim não deixar o sol se pôr. Sim. Né? Para mim não ir dormir com aquela ira. Para mim ir lá e reconciliar. Eu tenho que fazer agora. E por quê? Porque aquilo ali vai crescer. Porque vem a noite, vem as trevas, e aquilo, o sol vai embora e as trevas vão aumentar, vão trabalhar e vão aumentar aquela dimensão. No relacionamento de marido e mulher, né? Quando nós temos alguma diferença, que a gente começa a conversar e não consegue entrar num acordo, o que acontece? Muitas vezes uma palavra dura, uma palavra áspera, vai gerando distanciamento, e aí quando nós percebemos, cada um está dormindo no quarto. Ou um está dormindo na sala, outro está dormindo no quarto, né? E a gente vai esfriando, né? Vai esfriando. E o muro vai aumentando. Vai aumentando e as trevas vão entrando. Vão entrando o quê? Para trazer frieza, distanciamento, né? No casamento, no relacionamento, para que não se conversa, não se dialoga. Então, as pequenas coisas são muito importantes. Outra coisa, né? Jesus contava essas parábolas, pastora, de histórias, né? Mas com verdades espirituais. E nessas 3 parábolas sobre perda, né? O que a gente aprende com isso? Né? A ter uma iniciativa de corrigir, sim, de dar valor, sim, de ir atrás, né? De buscar, né? Porque Jesus fez questão de contar isso, e os religiosos, porque em Lucas 15, queridos, no verso 1 diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus, os escribas, os religiosos, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus teve que falar em parábolas, porque a religião não discerne isso. Sim. Os religiosos não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de verdades espirituais. Jesus estava dizendo assim, olha, eu
despi da minha glória, tirei minha coroa, obedeci o meu pai, eu vim para buscar o que estava perdido. Sim. Eu vim pelos pecadores, eu vim pelo doente, eu desci do meu reino de glória, vim na terra, nasci de mulher, e eu vim por causa da ovelha desgarrada, eu vim por causa do valor que se perdeu dentro de casa, eu vim pelo filho que achou que pode ter vida longe do pai. Sim. Sabe? Então são verdades espirituais que, com certeza, irmãos, aqueles fariseus e escribas não entenderam. Mas ele falou ao coração dos pecadores que estavam ao redor da mesa ouvindo. Porque Jesus sentava com eles. Porque Jesus falou, olha, eu vim para o doente, eu não vim para o são. Eu vim buscar os que estavam perdidos. Eu vejo assim que o amor de Deus é tão grande nessa parábola da ovelha perdida, que esse pastor que cuidava das ovelhas, né, ele tinha as 10 ovelhas, uma se perdeu. 100, né, e uma se perdeu, né? Então, nós vemos ali que é a mesma coisa a família. Quando você tem um da família que sai fora daquilo que você, dos seus princípios, daquilo que você ensinou, daquilo que você está se perdendo, está se indo. A gente vê muito, a gente lida com muitos homens, mães e pais que cuidam, que falam, meus filhos, eu não sei o que aconteceu, o que deu errado, porque eles tomou caminhos diferentes. E esse pai, essa mãe, eles podem ter 10 filhos, ele pode ter 5 filhos, 8 filhos, mas se um deles não está andando de acordo com aquilo que é natural, família, padrão, né, da família, esse pai, essa mãe, os outros, pode estar tudo bem, mas ele está infeliz, ele se preocupa tanto que a gente vê quantas mães, né, que a gente vê nessa situação, mães que às vezes vêm pedir, olha, pastora, meu filho voltou de novo, foi preso novamente, ele está lá, mas quando ele voltou para casa, ele não me ouviu, eu falei para ele não voltar para esse caminho que era de morte, mas mesmo assim as amizades, o meio, o ambiente que ele vive, acabou seduzindo ele, ele foi, não me ouviu, ele foi de novo, foi pego de novo, mas eu vou lá novamente, né? A gente vê o amor dessa mãe, o amor desse pai, passar por aquela humilhação, sujeitar aquela situação difícil, exatamente, porque um se perdeu. Aquele que está perdido, falar porque minha mãe dá mais atenção para esse, não, é porque ele precisa de um amor maior, porque ele está perdido, Então a gente vê o amor, os pais querem resgatar esse filho que se perdeu. E eu vejo o seguinte, né? Um pastor, né, da parábola, ele tem 100 ovelhas. Sim. E não é fácil dar falta de uma. Sim. Mas ele, quando diz que ele sentiu falta, é porque ele conhecia o rebanho, sim, ele conhecia todas as 100, sim, e ele olhou e falou assim, olha, a Maricota não está aí, ela não tá aqui, ela ficou para trás, ela se perdeu no caminho, ela se perdeu lá do campo verdejante aqui para o aprisco, ela perdeu no caminho, eu vou voltar lá e vou buscar. Né? Ele não deixou para lá, né? E nós precisamos, são valores que vão se perdendo. Então, por quê? Porque eu só corro atrás, se eu valorizar. Então, valorizar o cônjuge, valorizar o filho, valorizar os sentimentos, valorizar, né? Os amigos, valorizar os familiares, valorizar o pastor, o patrão, o culto congregacional. Nós precisamos valorizar. Aprender a dar valor. Porque se eu valorizar, eu vou atrás. Eu quero resgatar, eu quero junto de mim. Eu não abro mão. Nada é descartável. Sim. É importante, faz parte do meu convívio, está no meu coração. Eu não jogo fora. Vai fazer falta, né? Então, eu preciso entender isso, né? Você vê, o pastor conhecia, sabia o valor de uma ovelha. Sim. A mulher dentro de casa, ela sabia a importância daquela dracma. Sim. Só para você ter noção, meu irmão, alguns historiadores, Flávio José e alguns outros, dizem que havia 2 contextos para essa dracma. Diz que era um colar que os pais, viu, pastora, davam para as jovens. Naquele tempo não tinha namoro, sim, naquele tempo não tinha, né, vamos namorar para nos conhecer. Então o pai
olhava para o filho e dizia assim, olha, a filha do João, você vai casar com ela que ela vai ser uma mulher virtuosa. Como que ele sabia? Como que isso funcionava? Porque a Maria, à medida que ela ia crescendo, o pai e a mãe da Maria ia dando umas pedrinhas no colar dela, uma porque ela tinha aprendido as tarefas de casa, uma porque ela era obediente, uma porque ela tinha caráter, uma porque ela tinha isso, outra porque ela tinha aquilo. Sim. Então, o pai olhava para aquela garota, a garota que tinha o colar completo de 10 pedras, sabia que era a esposa. Podia ser casada, que ia ser uma mulher virtuosa, podia casar. Então ela era candidata a ser esposa. Então talvez essa mulher da parábola, a gente não sabe, estou conjecturando, ela pudesse ser solteira. Então quando ela perdeu, ela sabia a importância, ela sabia que com 9 pedras, ela não poderia se casar. Completa. Mas há outros historiadores que dizem que também a mulher casada, né, ela ia recebendo aquele colar à medida que ela honrava o seu marido, à medida que ela era uma boa dona de casa, à medida que ela era uma boa mãe. Então ela tinha um colar diante da sociedade, que aquilo expressava que ela era a mulher virtuosa, agora já madura, casada. Então havia um sinal visível, e por isso ela dava tanta importância e procurou Sim. diligentemente até encontrar. Sim, é verdade. Né? E depois Jesus conta, porque a ovelha se perdeu fora de casa, a dracma perdeu dentro de casa, e o filho pródigo, um se perdeu fora de casa, ele saiu de casa e se perdeu, Sim. mas o que ficou mais velho se perdeu dentro de casa, se perdeu nos valores, desprezou o irmão, não compactuou do amor, do sofrimento do pai por aquele irmão que saiu. Valores perdidos dentro de casa. O filho mais velho que ficou em casa, todo dia, desde que aquele filho saiu, aquele pai chorava, aquele pai ia no alpendre esperando o filho voltar. Ele viu o pai engordar um novilho esperando o dia da volta do filho. Ele viu o pai preparar uma roupa, preparar a sandália, preparar o anel, mas ele não desejava que o irmão mais novo voltasse. Sim. Porque ele perdeu o valor. Ele achou que o irmão foi rebelde, que ele ofendeu o pai. E não merecia. E que não merecia ser recebido de volta como filho. Então tem muitas coisas aqui que nós podemos aprender. Né? E o que mais nos chama a atenção nessas parábolas é a profundidade delas. Né? De aprendermos a valorizar, pastor, as coisas. E de que duas coisas. O filho mais velho estava dentro de casa, Sim. junto com o pai, mas perdeu o amor pela família, o amor de sondar o coração do pai, o amor pelo irmão, e ficou perdido dentro de casa. E o filho mais novo achou que podia ser feliz e podia ter riqueza eterna longe do pai. Ele viu que longe do pai ele perdeu tudo. Sim. Foi parar, né, cuidando de porcos. Então, a gente aprende aqui que nós podemos nos perder valores, perder o gosto pela vida, perder o gosto pelo casamento, perder o gosto pela família, perder o gosto pelo trabalho. Sim. Por causa de pequenas coisas, de deslize, inveja, ciúme, impaciência, um descuido aqui, um descuido ali, né? Mas nós queremos focar aqui, eu e a pastora, nessa noite, o seguinte, que na parábola que Jesus contou da dracma que se perdeu dentro de casa, o que aquela mulher fez para encontrar a dracma? Que sabe, a deixa para nós hoje. O que nós vamos fazer para descobrir o que nós estamos desvalorizando, o que nós deixamos uma brechinha, o que nós deixamos de dar importância, o que nós desvalorizamos, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. O que? E como enxergar isso? Como encontrar isso? Né? E aí nós vamos conversar aqui sobre algumas coisas. Né? Aquela mulher, ela tomou algumas providências. O texto diz, né, que, primeira coisa, pastor, ela acendeu a candeia. Amém. O que nós entendemos disso?
Nós precisamos de Jesus, que é a luz. Nós precisamos de uma luz. Nós precisamos da luz. Da luz natural, né? Enxergar, abrir nossos olhos para ver o que Sim. perdeu. Mas nós precisamos o quê? Da luz espiritual. Sim. Nós precisamos de Cristo. Amém. Nós precisamos que Jesus entre e mostre o que nós não estamos vendo. Sim. Porque eu não vejo que eu estou orgulhoso, eu não vejo que eu estou vaidoso, eu não vejo que eu estou impaciente, eu não vejo que eu estou rebelde. Se Jesus não entrar e não nos mostrar, eu não enxergo. É só Ele que pode. Só Ele. Ela acendeu a candeia. Acendeu a luz. Né? Quando a luz é acesa, o que acontece? Eu vejo a brecha, eu vejo o erro, eu vejo a sujeira. Né? Se eu acender a luz, eu vejo o móvel que está fora do lugar, Sim. eu vejo a sujeira que está debaixo do tapete, eu vejo. Mas com a luz apagada, eu não enxergo, eu acho que está tudo bem. Está tudo normal. Né? Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Ele diz que, olha o que Paulo diz, ele diz assim, que eu vejo o cisco no olho do outro e não vejo a trave no meu. E ele está dizendo, peraí, olha para você. Não, mas o outro é impaciente, mas o outro é bravo, mas o outro é... Não, examine-se a si mesmo. A luz precisa acender dentro de mim. Porque é mais fácil eu olhar o defeito no outro do que reconhecer porque o no próprio outro defeito. porque através do outro eu me escondo no meu defeito. Exatamente. Né? Eu vejo a impaciência do outro, mas não vejo a minha. Sim. Eu vejo a maldade do outro, mas não vejo a minha. Veja a minha. Né? E eu preciso o quê? Eu preciso acender. Por que eu preciso? Essa luz que ela está falando aqui, ela acendeu realmente uma lamparina. Mas a verdade espiritual que Jesus estava ensinando na parábola é Jesus. Porque quando ele acende dentro de mim, no meu coração, eu começo a ser transformado de dentro para fora. E a primeira limpeza, o primeiro defeito, eu vejo dentro de mim. Eu vou encontrar tudo que está perdido dentro de mim. Aonde se perdeu, onde perdeu, né? Todos os valores que se perderam dentro do meu coração. Então, primeira coisa, eu preciso acender. E outra coisa é que a luz, Jesus acendendo dentro do nosso coração, ele provoca. Ele provoca a gente voltar a um estágio de consciência normal. Voltar, a Bíblia chama de voltar a si. Porque quando você enxerga toda essa desordem, essa bagunça, você estava observando o cisco no olho lá do seu irmão. E agora a luz acendeu, Jesus acendeu dentro de você. Você está vendo o tamanho da trave sua, você fica horrorizado, você fica estarrecido. Aí o que acontece? Você cai em si. Sim. A Bíblia diz, na parábola do filho pródigo, que quando ele estava lá querendo comer o fruto da árvore que caía para os porcos, a Bíblia diz assim que ele caiu em si. Se ele caiu em si, até aquele momento ele estava fora de si. Ele estava feliz, ele saiu de casa, o pai deu herança, ele gastou do jeito que ele quis, festejou, foi para os bar, viajou, conheceu nações, e fez tudo, andou e comeu do melhor, do bom. Isso é ruim? Não. Mas a Bíblia diz que ele estava fora de si. Primeiro, longe da casa do pai. Deixou o pai. Deixou o pai, deixou a presença do pai. E se rebelou contra o pai porque pediu a herança quando não era o momento de receber. Né? E ele estava fora de si. Mas quando ele caiu em si, a Bíblia diz, né? A luz acendeu dentro dele. O que eu fiz? Olha onde eu vim parar. O que eu aprontei? Eu estava louco. A Bíblia diz que eu vou voltar e vou pedir perdão para o meu pai e vou pedir perdão para Deus, porque nós não pecamos só contra a pessoa, verdade. Nós pecamos contra Deus. Então, o que acontece? Quando a luz de Jesus acende dentro de nós, né, eu enxergo as rachaduras, trincaduras, as brechas que eu abri, as que eu provoquei. O filho pródigo, ele reconheceu. Ele reconheceu. Ele reconheceu e teve o quê? Humildade. Humildade para poder voltar. Ele nem sabia se o pai recebeu. Muitos não mas ele tomou a posição. Muitos falam assim, nem que eu coma as alfarrobas ali, a comida dos porcos, eu não volto. Posso morar na rua, mas eu não volto. Posso morar na rua, mas eu não volto mais para casa. Mas ele voltou. Não vou mais. Porque ele deixou Jesus entrar e ele caiu em si. Nós precisamos desse cair em si. Né? Porque nós
Nós podemos fazer as coisas moralmente corretas, ser um bom cidadão, às vezes um bom pai, um bom marido, mas na Bíblia, antes que Jesus entre e, né, a gente possa ver todos os valores, de se examinar a si mesmo e parar de julgar o outro, julgar o cônjuge, julgar o filho, julgar o vizinho, julgar o nosso semelhante, nós precisamos ver as nossas traves. E quando nós fazemos isso, nós então vamos o quê? Nós vamos pedir perdão, tampar essas brechas. Quando eu peço perdão, eu tampo todas essas brechas. Significa que eu caí em mim. Eu voltei à razão, à mente de Cristo. Eu tive um alinhamento com o céu. Você entende isso, meu irmão? Por isso que Jesus diz assim, olha, estava perdido e foi achado, foi salvo, tem festa no céu. Por quê? Porque eu estava perdido. Mas fazia coisa boa, não estava fazendo nada cabeludo, nada muito distante, não matou ninguém, não roubou ninguém, mas estava perdido. Ele reconheceu que aquilo que ele viveu, que ele desfrutou antes do tempo, antes da hora, não foi benéfico. Não foi benéfico. Perdeu todo o valor. Ele estava perdido. Ele ficou perdido. Quando ele caiu em si disso, ele falou, isso não me satisfez, isso não resolveu. Eu achava que isso era tudo. Mas... E por que ele sentiu saudade para voltar? Por que ele quis voltar para o pai? Porque na casa do pai havia tudo que ele precisava. Pão com fartura, abraço e beijo. Você vai encontrar festa, você vai encontrar tudo isso perdão. Lá. E outra coisa que tinha naquela casa. Presta atenção. Quando ele pediu a herança, a Bíblia diz que o pai deu. O pai não leu o sermão, o pai não fechou a porta da reconciliação, porque eu fico imaginando se talvez fosse eu ali o pai. Eu ia dizer, tá bom, eu vou te dar. Mas a partir de hoje você não é meu filho e você nunca mais entra aqui. Então eu fechei a porta da reconciliação. Sim. Mas aquele pai deu. Deixou o filho ir. Quando o filho cai em si e resolve voltar, ele sabia que a porta da reconciliação não tinha sido fechada. E ele sabia que aquele pai o receberia de volta. Sabe? Nunca feche. Essa palavra nunca não pode haver no nosso relacionamento. Nunca mais ser meu filho, nunca mais você entra aqui, nunca mais eu volto aqui, nunca mais quero ver seu rosto, nunca mais conta comigo. Isso tem que acabar, isso não existe. Essa palavra não existe. Nunca. Ela não pode existir no nosso vocabulário. Gira, dá muitas o mundo voltas. Gira, amanhã, eu não sei o amanhã. Tá? Amanhã eu preciso da reconciliação e a porta da reconciliação não pode ser fechada. Amém. Amém? Segunda coisa que aquela mulher fez, o texto diz, que ela acendeu a luz e ela varreu a casa. Ela pegou uma vassoura e varreu a casa, pastor. Sim. Né? O serviço de varrer uma casa é o quê? Mais banal. Sim. Parece mais simples. Mais simples, né? Você tem que se curvar, né, ali no cabo para fazer. Ele representa no mundo espiritual, pastora, uma atitude de humildade. Eu estou me curvando, eu me entrego para procurar isso, eu me sujeito a isso. Está falando dessa humildade, né? Se precisar ajoelhar para procurar, eu vou ajoelhar. Se precisar me curvar para reconciliar, eu vou fazer. Sim. É disso que Jesus estava falando. E diz que ela varreu a casa. Por quê? Porque a sujeira impede de encontrar o que tem valor. A sujeira vai penetrando na alma do homem pelo sistema corrupto da mídia, da malícia, de tal forma que nós temos dificuldade de achar esses valores perdidos. Né? É muito comum. Os nossos olhos é a candeia, é a janela. É muito comum hoje, né, na boca das pessoas, e é muito triste, mas é muito comum. Sim. Principalmente se você pôr um gravador hoje num salão de beleza, onde, né, cuida de mulheres para fazer o cabelo, fazer unha, você vai ver. Dos homens, né? Não, dos homens também, mas o que você vai ouvir lá? Olha, as mulheres vão queixar, homem é tudo igual, homem não sei o quê, e a gente não precisa deles para nada, homem dá muito trabalho, homem é isso, homem é aquilo, e rotula aquilo, e vai bombardeando e vai minando, até aquela que ainda não tinha essa percepção vai começar a olhar para esse lado. Sim. Os homens também por outro lado, mulher é muito difícil, mulher é muito cara, mulher é isso, mulher é aquilo, então cuidado, né? Nós não podemos deixar isso ir entrando, nós precisamos da mente de Cristo. Ele diz que, ele escreveu assim para os maridos, que o homem que encontra uma esposa encontrou um tesouro. Amém. Um tesouro. Amém. Amém.
sabe? Casamento é a menina dos olhos de Deus. Então, sabe, diz que a mulher virtuosa, ela honra o seu marido, né? E ele é falado bem dele nas portas da cidade. Ele é estimado pela sociedade, porque ela fala bem dele. Fale bem do seu marido, esposa. Fale bem da sua esposa, marido. Fale bem dos seus filhos. Sim. Em vez de você falar que ele é rebelde, que ele está perdido, que você não sabe o que fazer, que ele... Não, diz, olha, eles são benditos do Senhor, são herança do Senhor, são dificultosos, estão dando trabalho, mas Deus está me capacitando e são bênçãos do Senhor, e eu vou herdar a terra desse coração. Aquele pai nunca desistiu da terra do coração do filho pródigo. O filho saiu, a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou, a Bíblia diz que o tempo inteiro ele engordou um cabrito para festejar quando ele voltasse, de tanta esperança que ele tinha. Ele preparou uma roupa nova para ele, preparou o anel da família que simulava você continua fazendo parte, sandália nova para botar no pé, deixou a música pronta. Glória E diz que a quando ele... Deus. O texto diz que ele saiu no alpendre da fazenda, e quando ele viu longe que o filho vinha, ele andou a metade do caminho, encontrou, não leu nenhum sermão para ele, abraçou e beijou aquele filho, e chamou os empregados e mandou dar uma festa. Significa que aquele pai, ele tinha convicção, ele pode ter saído, mas ele vai voltar, ele é meu filho e eu vou dar uma festa. E em momento nenhum ele deixou de ser meu filho. O anel dele está aqui esperando a volta dele, a roupa dele de família está aqui esperando ele, a festa está pronta, a música está pronta. Querido, ele tinha convicção que aquela terra era dele. Aleluia. Por quê? Aquele pai, quando o filho pediu e ele deu a herança, o pai exerceu mansidão. Ele podia ter todo o direito de ficar bravo, de... Esse pai representa Jesus, representa Deus. Representa Deus. Representa Deus, E como ele nos espera. E o filho pródigo representa eu e você, rebelde, Sim. fora de si. Sim. Nós não queremos, eu quero fazer do meu jeito, eu quero viver minha vida, eu estou muito muito novo, eu não quero quero desfrutar. esse negócio de Esse negócio de religião, de Deus. fé, isso não. Porque Então, acha que Deus quer tomar alguma coisa de E nós. Deus Ele não está lá, quer tomar. e Deus está lá todo dia com o anel pronto, com a roupa pronta, com a sandália pronta, com a música pronta, te esperando e me esperando. Amém, aleluia. Sabe, glória a manso, Deus. esperando a sua volta, Aleluia. a minha volta, da gente cair em si. Mas ela varreu a casa, né? Eu preciso o quê? Me livrar desses lixos eletrônicos, me livrar de toda essa sujeira, para mim poder encontrar a dracma. Ela, veja bem, diz que ela pegou uma vassoura. Ela não pegou um espanador. Espanador é assim, ó, limpa por cima, né? Essa palavra, espalha a sujeira. essa palavra do hebraico, né? Diz que ela pegou a vassoura e varreu toda a casa diligentemente. É aquela faxina que tira móveis do lugar, que Sim. levanta, varre de baixo até encontrar. Amém, querido? Outra coisa, pastora, disse que ela procurou diligentemente, né? Eu tenho duas posições, pastora. Quando eu perco alguma coisa e que a luz acendeu, eu tenho duas posições. Ou eu choro, ou eu tomo uma atitude de fazer. É simples. Eu não tenho outra alternativa. Ou eu vou ficar chorando, ai, tá lamentando. assim, lamentando, ai, eu feri o outro, mas eu não vou pedir perdão, se ele quiser ele que pede, e não sei o quê. Eu tô certo, eu tô com a razão. eu tô com a razão, eu tô vendo o cisco lá, mas não tô vendo a trave no meu. Né? E eu não posso mudar ninguém, eu posso mudar a mim mesmo, através da luz de Jesus em mim. É verdade. Porque, biblicamente, querido, olha como é que Deus trabalha. Jacó e Esaú, dois irmãos, havia juramento de morte de Esaú contra Jacó. E Jacó vai regressar para sua terra. Mas Jacó tinha muito medo de morrer, porque Esaú era guerreiro, tinha um exército forte. Mas chegou, depois de 20 anos, chegou o tempo de enfrentar. E Jacó no Val que ele fugiu. Por mais que ele fugiu, chegou a hora. E no Val de Jaboque, ele passa a sua família, passa seus bens e fica sozinho. E Deus o visita. E quando Deus muda Jacó, quem é você? Qual o seu nome? E Jacó diz assim, eu sou Jacó. Jacó estava dizendo, olha,
eu sou trapaceiro, eu enganei meu pai, eu menti, eu enganei meu irmão, eu peguei um momento de fraqueza dele, ele estava com fome, eu peguei a primogenitura dele, dei um prato de lentilha, dei um pratinho guisado lá que eu fiz para ele, eu fui muito esperto e enganei ele, no momento ele não pensou, e eu fui muito mal, e ele conversou ali a noite inteira, o dia estava clareando, e Deus então diz assim, olha, você não mais será Jacó, a partir de agora você é Israel. Então a candeia acendeu de dentro para fora e aquele homem foi mudado na sua natureza. Porque ele reconheceu que ele era usurpador, trapaceiro, enganador, pessoa esperta para levantar vantagem, aquele que pega assim, onde que eu posso ganhar aqui? Se eu levo vantagem, está tudo bem. Quando ele confessa tudo isso para o Senhor, o anjo do Senhor ali no Val de Jaboque, que ele lutou com Deus, por isso ele diz que viu Deus face a face. Ele é transformado de Jacó, de trapaceiro, em Israel, anjo de Deus. Logo em seguida ele tem um encontro com Esaú. Quando Jacó muda, Deus muda Esaú. Aleluia, glória. Você, marido, quando você mudar, Deus muda sua esposa. Amém. Você, esposa, quando você mudar, Deus muda seu marido. Amém. Vocês, filhos, quando vocês mudarem, Deus muda seus pais. Amém. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Porque Ele trabalha em cada um. Então, nós não podemos passar espanador, nós precisamos varrer. E a vassoura, ela precisa ser humilde, precisa ser quebrantado, precisa de arrependimento. Olha o que o filho pródigo diz: pequei contra meu pai. Ele tinha pedido herança para o pai, podia ter parado por aí. Pequei contra meu pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Porque tudo que nós fazemos aqui tem consequência no mundo espiritual. E Deus ama aquela vida, Ele morreu por ela. Se eu firo aquela vida, se eu me indisponho com aquela vida, eu estou também me indispondo com Deus, e vice-versa. Por isso, quando ele cai em si, essa palavra, irmão, nós podíamos parar por aqui. Diz que o filho pródigo foi, gastou, quando ele está lá, cuidando dos porcos daquele fazendeiro, diz que ele cai em si. Isso aqui é uma revelação profunda, significa que até aquele momento ele estava fora de si. E talvez você e eu até hoje estejamos fora de nós mesmos. Sim. Vivendo só o externo, colocando o sucesso, a alegria, a paz, tudo em coisas, em objetos, em situações, em momentos, na resposta que o outro me dá, no carinho que o outro me dá, tudo que eu recebo. Não! O reino de Deus não é assim, Deus não nos constituiu assim. Eu sou feliz, realizado pelo que eu dou. Amém. Então eu preciso ser transformado de dentro para fora. Amém. Porque no meu natural, eu sempre vou enxergar o cisco no olho do outro. Meu problema aqui no meu casamento é a esposa. Ela não entende, ela não vê, ela é impaciente, ela é isso, ela é aquilo. Não. Mas o que eu planto o tempo inteiro? Eu tenho colheitas. Né? Nós não vamos entrar nisso hoje. Ok? É um assunto para outro dia. Para outro dia. Mas diz que ela varreu. E depois ela procurou com diligência. O que é procurar? Eu posso chorar então, ou ter uma atitude para resgatar os valores. Eu preciso ter disposição para o conserto. Deus não dá nada para quem não valoriza. É verdade. Olha o que o profeta Isaías falou. Vou deixar para você depois ler lá. Isaías 44:3. E sobre o sedento ele derrama água. Amém. Ele derrama água sobre quem? Sedento. Quem acha que está farto, que não está com sede, ele não vai desperdiçar a água dele, não. É verdade. Você precisa de, sabe, procurar com diligência. Desejar. Desejar, ele vê que você quer, que você tem disposição. O filho pródigo diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele só falou, imediatamente ele se levantou e foi. Ele podia ser escorraçado, o pai podia não receber, o pai podia não atender a porta, o pai podia virar para ele lá e falar assim: não, você não tem mais vez aqui, você já gastou sua parte, não é mais meu filho, tchau. Mas ele foi. Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude. Assim como a mulher da dracma tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude e Deus honrou. Né? Eu preciso tirar tudo que me impede de ver onde está a minha dracma. Ok? Mas é interessante porque ela procurou com diligência, e a Bíblia, Jesus disse uma palavra-chave. Ela não procurou até as 5 horas da manhã, o dia ela estava cansada, o dia ia clarear, e ela falou: eu desisto. Não, foi dormir.
porque procurou por 4 horas. Não, tem uma virgulinha que diz assim, ela procurou diligentemente até encontrar. Deixa eu te falar um segredo desse até encontrar. Diligência é a qualidade da busca. É verdade. Perseverança é a duração da busca. Então não adianta você ser diligente. Você precisa, junto com a diligência, ser perseverante. Porque você precisa ter qualidade na busca, fazer o que precisa fazer para buscar, ter disposição, ter luz, ter humilhação, ter revelação, mas você precisa ser perseverante e precisa ter fé. Você precisa dessas coisas, senão você não vai conseguir, né? Então, isso são coisas que nós precisamos fazer até encontrar. Deixa eu te falar uma coisa. Última coisa dessa mulher. E ela procurou até encontrar e encontrou. O texto diz que ela se alegrou com as amigas. Ela reuniu para se encontrar. Né? O dono das ovelhas se reuniu para encontrar. O pai, quando o filho voltou, deu uma festa. Com música, né? Dança e deu uma festa. Por quê? Porque é o testemunho da reconquista, é o testemunho da vitória. E isso desperta outros para crer. Amém. Né? Jesus, quando ele curou o endemoniado gadareno, ele falou, vai para a tua casa e conta para os seus. Aleluia. A mulher samaritana que tem um encontro com Jesus no poço, Jesus falou, vai na cidade e anuncia que você encontrou aquele que te dá a água da vida, que nunca mais você vai ter sede. Deus. Aleluia. Então, isso é motivo de festa. Você está tendo uma revelação, reúne os amigos e dá o seu testemunho. Amém. É disso que Jesus está falando. Né? Então, meu conselho hoje é, vamos procurar os valores perdidos enquanto dá tempo. Nós estamos com tempo para procurar o que se perdeu. Em todas as áreas. Né? Olha que coisa, agora eu quero falar da missão, do propósito de Deus, da missão de Jesus. Né? Eu e você, como toda a humanidade, nós somos as dracmas perdidas aqui nessa terra, nascemos em pecado e que Deus elaborou um plano de salvação para a gente deixar de ser criatura e nos tornarmos filhos de Deus. Amém. E nós temos a salvação, a vida eterna com Ele. Né? E Ele é o versículo célebre do Evangelho. Porque Deus amou o mundo, Sim. né, de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, por isso Jesus, quando ele nasce de Maria, de 30 anos, começa o ministério, ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E quando a religião, os fariseus, os saduceus, os escribas, né, os zelotes, vinham confrontá-lo porque ele estava no meio conversando com a prostituta, ele estava pondo a mão no leproso, ele estava levantando o coxo, curando o cego, ele ia na casa dos cobradores de impostos, ele sentava na mesa do pecador, no conceito da religião. Ele diz assim, eu vim para os que estão perdidos. Aleluia. Ele Graças veio nos a Deus, achar. o Senhor não Nós se éramos a esquece de dracma. nós. Você é a dracma Deus não nos valiosa perde. para o Senhor, que Ele Amém. procura diligentemente dia Amém. e noite. Glória E Ele a quer Deus. te encontrar. Essa luz de Cristo quer entrar no seu Amém. coração Glória e a quer Deus. te mostrar todo o tesouro, toda a riqueza. Glória a Revelar Deus. que você Aleluia. é filho de Deus. Amém, Jesus. Que você é valioso para Ele, que você é importante. Amém, Jesus. Que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Nós tivemos aqui aquela ministração, né, do pastor Fernando Minelli, que ele leu o Salmo 139. Eu e você, nós éramos uma substância informe, ainda no ventre da nossa mãe, e ele já nos Aleluia. conhecia. Ele Glória sabia a a Deus. sua fisionomia, minha fisionomia, quantos cabelos nós teríamos na cabeça, que família nós íamos nascer. Escreveu todos os nossos dias quando nenhum existia ainda. Aleluia. Que Deus Glória é esse? a Deus. Por isso ele sabe o valor meu, o valor seu. Por isso ele nos procura Aleluia. diligentemente, dia e noite. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então, queridos, nessa noite, pastor, sabe? Nós podemos olhar para os valores que nós perdemos dentro de casa, Sim.
no casamento, na vida dos filhos, no relacionamento, como da dracma, que foi perdida dentro de casa. Nós podemos olhar para os valores monetários, representando a ovelha, que era a fábrica, né, daquele pastor. Ele vivia da ovelha, da venda da lã, da carne, do leite, né, de tudo ali. Então era do negócio dele, da vida secular, e que ele tinha perdido uma parte. Nós podemos olhar lá também, né? Nós podemos olhar, né, essa família que retrata o filho pródigo que quis se distanciar do pai, mas estava, né, fora de si, porque achou que longe do pai ele tinha dinheiro para sempre, longe do pai ele tinha vida eterna, longe do pai tudo ia dar certo, longe do pai ele conseguiria enfrentar as dificuldades da vida. Ele achou, né, mas ele caiu em si. Estava insatisfeito. E teve o filho mais velho que ficou e não abriu o coração, e apesar de estar junto do pai, mas não conhecia o pai, não tinha experiência com o pai, né? Então são valores que nós precisamos resgatar. Amém. Né? Amém. E se você que está ouvindo nessa noite, você sabe os valores que você precisa resgatar dentro de casa, no trabalho, no seu negócio, na sua empresa, como empregado, como patrão, como profissional liberal, você sabe. Na sua vida espiritual, nesse relacionamento com Deus, talvez você está distante, talvez você conheceu Jesus, aceitou e, sabe, mas está frio na fé, está longe, está achando que longe do Pai você pode dar bem, quando você precisa você vem e o Pai te dá ali, né, um paliativo, e você ora, o Pai te socorre. Não, você precisa da intimidade, você precisa morar na casa do Pai. Você precisa ter intimidade com o Pai, conhecer o coração do Pai. Glória a Deus. Sabe? Então é hora de voltar. É hora de descobrir que cair em si. Queria dizer, ser tão séria essa parábola do filho pródigo, porque eu e você, nós podemos estar fazendo, no nosso conceito, tudo certo. Tudo certo. E podemos estar, a Bíblia chamar a gente de fora de si. O Pai chamar, você está fora de si. Fora de si, você está no escuro, você está apalpando, você está titubeando, você está achando. Por isso que Salomão escreveu em Provérbios, ele diz assim: há caminhos que parecem direitos e planos aos homens, mas no final são caminhos de morte. Por quê? O filho pródigo pegou o dinheiro, pegou a herança. Que caminho largo, que coisa prazerosa, vou ter a vida que eu não tive, agora eu não tenho que dar satisfação para meu pai, agora, né, eu não preciso responder para ninguém, sou dono do meu nariz, vou ser feliz, vou gozar a vida, gastou absolutamente, não mediu preço para nada. Mas lá no fim, o caminho era ruim. Mas ele teve humildade de voltar. Se você que está ouvindo nessa noite precisa voltar, sabe? Esse é o mecanismo. Volta para o Pai. Você precisa fazer como essa mulher da dracma perdida. Você precisa acender a candeia. Jesus precisa entrar no seu coração. Você precisa, agora que enxergou, tirar todo o lixo fora. Amém. Para reparar as brechas. Para ver o tamanho das brechas, para começar a tapar com arrependimento e perdão. A Deus e as pessoas. Você precisa procurar os valores que se perdeu no meio desse lixo. Está lá, às vezes tem, né, a dracma da paciência ficou tão soterrada debaixo da impaciência que agora você tirou a impaciência e ela apareceu. Pega ela de volta. Ela é importante, ela é valiosa. E assim como todas as demais. Mas você precisa procurar até encontrar. Ficou muito tempo, às vezes, debaixo da sujeira. Ficou muito tempo perdida. Ficou muito tempo escondida. Você precisa procurar até encontrar. Você precisa de diligência, perseverança e fé. Amém. E por último, quando você encontrar, dê testemunho. Amém. Fala o que Deus fez. Fala da sua alegria agora que você tem. Fala do que, sabe, do que você conquistou. E volta correndo para o braço do Pai. Ele está na metade do caminho te esperando. Aleluia. Sabe? Glória a Deus. Eu queria deixar aqui algo para nós, agora de cunho estritamente espiritual. A ovelha que se perdeu, quem foi buscar foi o pastor.
Ele deixou as 99 e foi atrás dela, representando que a ovelha perdida, Jesus vai atrás dela. É verdade. Tira ela do embaraço, do penhasco, da armadilha, da boca do Aleluia. lobo. A dracma perdida, a mulher dentro de casa, ela mesma procurou até encontrar. Mas a parábola do filho pródigo, é aquele que já aceitou Jesus, mas que se distanciou, esfriou nos caminhos do Senhor, o filho, o pai, espera que o filho volte. O pai não vai atrás do filho, porque um dia ele já buscou a ovelha, já valorizou a dracma dela, mas ela fez uma escolha de sair da presença do pai. Então agora o pai tem tudo pronto, a festa, o banquete, a roupa, o anel, a sandália, mas ele até está disposto e ele vai até a metade do caminho, mas ele fica esperando todo dia no alpendre o filho fazer o caminho de volta. Amém, meu irmão? Se você se distanciou do pai, se você já era um filho de Deus e está frio na fé, está distante do pai, tá, sabe, sente como aquela brasa que não tem mais, ficou fora do braseiro, faça o caminho de volta. O pai vai te encontrar na metade do caminho, porque ele te ama. Amém. Amém, pastora? E essa mulher da dracma, ela representa a igreja que tem que procurar. Tem que procurar. Tem que procurar. A igreja procura. A igreja procura. A igreja procura aquela ovelha desgarrada, aquela que está fraca, aquela que está... E ela tem a obrigação de procurar até encontrar. A igreja sou eu Então, e você. então, quando o seu pastor, o pastor local da sua denominação, às vezes você pode dizer que ele é chato, que ele fica te perseguindo, que ele fica te procurando, ele fica te chamando, fica mandando a vizinho, é porque ele está te procurando. Porque a igreja precisa, ele se importa. Ele sabe que você precisa, a brasa precisa estar no braseiro. Amém, queridos? A gente podia conversar aqui meses, anos, porque as parábolas de Jesus são infindáveis, por isso elas são pérolas. Amém. Amanhã a gente pode conversar isso de Deus e dando tantas outras coisas e ser aplicado em tantas áreas da nossa vida e estão sempre atualizadas. Amém. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Que Deus possa ter falado no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você receba. Deus te abençoe. Você receba luz. Você receba. Em nome de Jesus. Que as candeias sejam acesas, né? Convide ele. Convidar a luz. Ele é a luz do mundo. Para que ele entre aí no seu coração e acenda. E que você seja essa brasa viva, constante. Amém, apaixonada. Vamos apresentar os nossos pedidos? Vamos. Amém. Quero apresentar aqui os empresários, né? A gente sabe da dificuldade e nós estamos clamando a Deus. Em nome de Jesus. Para que Deus traga ideias, mas que dê a esses empresários paciência, fé, perseverança, diligência, Amém. capacidade, para que eles possam enfrentar, né, com tranquilidade, em paz, sem murmurar, sem reclamar. Se for para abrir a boca como profeta. Amém. Né? Dizendo que Deus vai abrir uma porta, dizendo que isso vai passar, dizendo que dias melhores vão surgir. Deus vai fazer brotar. Que Deus vai fazer brotar água da rocha, que o maná vai cair do céu. Amém. Né? Amém. Irmãos profissionais, né? E eu quero citar aqui o Anderson lá da Bila Shop, a Arte Forma do Marcelo e da Karina, BM Brasil do Michael Wilker, Zé João, de Lelo Construções do Renato, né, e sua equipe, a de Fiorena, do Dinho e do Jean, né, a Festa Magia, da Vanessa, Fernando Castaldini, Fernando Chimionato, Flávio Júnior, a Inove Laser, da Paula, do Gleison, a Carol Ribeiro, seu salão, Amém. a Valcore, né, dos nossos irmãos lá, da Rose e do Marcelo Valeriano, a Marcelo Revestimento de Interiores, da Nayara, o Paulo César Rodrigues, a Protec Fran Soluções Agrícolas do nosso irmão Murilo, né? Que Deus possa dar direção, trazer estratégias, né, para ele, a Rede Japa Açaí, a Rose Andrade, seu salão, Deixois Franca, né, do Leandro, né, e todas as autoridades, a Carol Ribeiro, todas as autoridades que estão trabalhando nos serviços essenciais. Os profissionais da prefeitura que estão, né, dentro da prefeitura, das prefeituras, atendendo ali o básico. Funcionários públicos, né, que estão fazendo isso. Os comerciantes, né,
supermercado, padaria, e todos os ramos que estão podendo ficar abertos, patrão, funcionário, né? Os entregadores de mototáxi. Sim. Arriscam a vida Deus no trânsito guarde e proteja. e arriscam a vida porque eles têm contato o tempo inteiro com o maior número de pessoas. É verdade. Né? Não só lá no ambiente onde ele pega, né, a comida ou o que ele está levando. Ele vai na casa das pessoas levar. Vai na casa do idoso, vai na casa do jovem, vai na casa da família, vai em todo canto da cidade. É Que verdade. Deus os cubra, proteja. né? Que o sangue de Jesus esteja Seja sobre a vida sobre de cada eles, né? motoqueiro, Do entregador. presidente da República, dos governadores, prefeitos e vereadores, do serviço de limpeza da cidade. Que o Em nome Senhor de Jesus. visite essas vidas e cubra com o teu sangue, Jesus. Dá livramento, dá proteção, renova as forças, Amém. né? Amém. E que eles sejam cobertos com o teu sangue e o Senhor possa trazer refrigério e descanso para eles e recompensá-los em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Também quero que vocês nos ajudem a orar, né, pelo Thales, que sofreu um acidente de moto e vai passar por conhecido cirurgia. O do Dimar nos pediu para a gente estar orando, colocando o Thales diante do Senhor, apresentando que amanhã ele vai ter que passar por Geralda Gouveia e família, o Gerson Polidório e família, Fran Sérgio e família, Cristiane Almeida e família, Adécio Gonçalves e família, Adirce Aparecida Nogueira Gonçalves e família, o Adonis e família, o Adão Fonseca e família, Adriano Freitas e família, Aline Cleiton e família, Almir e família, Amanda da Silva e família, Ana e família, Ana Gouveia e família, Ana Marta Freire e família, Sim, Anderson e família, Andressa Molina e família, Antônio Andrade e família, Antônio Barbosa e família, Aparecida Rufato e família, Aparecida Zambelli e família, Beatriz e família, Benevides e família, Breno e família, Bruno e família, Camila Jardim e família, Carmen Nunes e família, Carol e família, Célia e família, Cíntia Arlene e família, Cláudia e família, Daniel e família, Danilo e família, Dimar e família, Divana e família, Erotildes e família, Ézio e Fernanda Miranda e família, Eunice e família, Fábio Naldi e família, Fabrício e família, Fátima e família, Fernando Castaldini e família, Fernando Chimionato e família, Fernando Freire e família, Flávio Júnior e família, Francisco e família, Gabriel e Silva e família, Gabriela e família, Giovanni e família, Geralda e família, Gerson e família, Gesiel, Camila e família, Jean Vanessa e família, Gilberto e família, Gisele Nogueira e família, Gleidson e família, Gustavo Itaeme e família, Heitor e família, Helena e família, Hélio Ribeiro e família, Heloísa e família, Hilda e família, irmã Marli e família, Jaqueline e família, João e Sirlene e família, João Gabriel e família, Josué e família, Júlia e família, Carla e família, Kelly e família, Kelly Nascimento e família, Larissa e família, Leandro e família, Leia e família, Leila e família, Leonardo e família, Lia e família, Liaura e família, Lidiane e família, Sim, Lucas Deus, e família, guarda. Maico e família, Marcelo e família, Marcelo Paiva e família, abençoa. Marcelo Rangel e família, Marcelo e Rose e família, Márcia Pinheiro e família, Marcos Antônio Nogueira e família, Marcos e Rita e família, seus netos, Maria Augusta Freire e família, Maria da Graça e família, Maria Filomena e família, Sim, Maria Luísa e família, Mateus e família, Matilde e família, Milena e família, Monique e família, Marcelo Marques e família, Murilo e família, Nayara Ramos e família, Nelly e família, Nicolas e família, Odete e família, Odila e família, Oneida e família, Oscar Molina e família, Paulo e família, Paulo Trindade e família, Pedro Freire, Rafael e Andréia e família, Renato de Lely e família, Richard de família, Rita Raquel Freire e família, Rodrigo de Paulo e família, Rodrigo Quinali e família, Rose e família, Rubens e família, Sabrina e família, Silvana e família, Silvinho e família, Thalita e família, Tainá e família, Valdemar e família, Walter e família, Vanessa e família, Vanessa Facioli e família, Vera e família, Vinícius Caroline e família,
Vinícius Molina e família, Vitor Hugo e família, Washington e família, Wendel e família, Wesley e família, Wilson e Mércia família, Yasmin e família. Glória a Deus. Vamos apresentar a água, pastor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos o Senhor, essa água, esse copo aqui, com Senhor, água. esse elemento. Nós te entregamos esse elemento, Sabemos Pai. que Coloca nele, Senhor, Senhor, o seu poder, e eu virtude. creio de todo o meu coração. Sim, E nós bebemos essa água crendo de todo o nosso coração no milagre, na restauração, na pela cura fé, Pai, física, aquele que assim mental proceder, e o espiritual, Senhor Pai. deu uma O experiência. Senhor deu uma experiência a cada um que está nos Sim, ó assistindo, Deus. que está acompanhando, que pela fé está tomando esse copo com água. Senhor, abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Todos nós podemos tomar a nossa água. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.